Bom, pessoal, a partir de hoje eu vou tentar construir uma linha até editorial de vídeos bem diferente da que eu venho construindo até então, para que a gente consiga ter uma comunicação melhor e mais assertiva, né? Tanto da minha parte de trazer esse conteúdo, quanto do entendimento de vocês. Então, basicamente, a partir de agora eu vou tentar ter mais volume, né? Criando vídeos com uma perspectiva mais nessa pegada de diário, né? De trazer uma realidade um pouco mais crua e, de certa forma, mais alinhada, né? A um progresso e um entendimento mais tranquilo por parte de quem vai consumir também, né? Então, eu acredito que tem um perfil até mais simples, mais cru, né? Até em questão de visual, edição, só que a questão de conteúdo ele tende a ser um pouco mais aprofundado, um pouco mais meio de funil, e a gente vai entrar um pouquinho mais nessa história ao longo do tempo. Esse aqui, basicamente, ele é só um piloto, né, para a gente testar algumas coisas, testar iluminação, texto, ver se está tudo certo, ver se a iluminação está boa, se o microfone, o formato está legal. Então, é um vídeo que provavelmente eu vou tentar gravar ele num tiro só, ele vai ter edições aqui, talvez, nessas partes de fala, mas basicamente esse aqui que é o formato que eu quero trazer. Provavelmente eu vou tentar trazer em outros lugares, né? Aqui é o fundo aqui do meu quarto que eu improvisei, basicamente. Mas eu vou tentar ir numa cafeteria, em algum lugar que tenha um cenário bonito ao longo desses dias, né? Ao longo desse projeto, e para trazer até mais nessa questão de visual e tentar trazer uma estrutura mais legal. Então esse disclaimer feito, né? Para que a gente entenda o caminho que a gente vai seguir, pelo menos com esse tipo de conteúdo aqui do YouTube, a gente tem que entender o seguinte, né? A primeira coisa que eu queria trazer, e vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, né? E de certa forma é algo que eu venho já falando há algum tempo em outras mídias minhas, que é um conceito sobre patriotismo, né? Sobre você ser patriota e como você levantar uma bandeira dentro do seu país e o que isso significa na questão desse conceito de liberdade, né? Por coincidência e por, de certa forma, oportunismo da minha parte, eu estou fazendo esse vídeo aqui no meio da Copa do Mundo, né? Hoje vai ter Brasil e Coreia do Sul, a oitavas de final. Eu, particularmente, sou muito fã, né, de Copa do Mundo, eu sou muito fã dessa dinâmica que envolve competição entre países de alto nível. Eu gosto muito desse perfil, mas se a gente for parar para pensar, esse é um conceito que ele, de certa forma, ele conflita um pouco com o conceito de liberdade, né, na sua ideia mais profunda. Então, quando você pensa em liberdade, né, e aí a gente sempre vai ter que trazer aqui um conceito que é utópico, né? Então, beleza, qual que é a utopia do conceito de liberdade? A utopia de liberdade é que todos sejam livres, né? E é possível que você seja livre? Essa pergunta, ela é a pergunta que vai se basear provavelmente grande parte dos vídeos que eu tendo a fazer ao longo desse tempo, né? Então, essa pergunta, se é possível você ser livre, ela tem uma resposta muito simples, muito prática e muito breve, né? Que é não, você nunca vai ser livre e você tem que entender quais são as ferramentas que você tem, né? Quais são as chaves que você tem que abrir para que você seja o mais livre possível, né? Então, por isso que eu queria trazer esse conceito de país, nacionalidade, em meio à Copa do Mundo, patriotismo e toda essa estrutura dentro de um balaio só, né? Dentro da mesma sacola aqui, para a gente ter esse entendimento. Então, vamos lá. Quando a gente entende um conceito de um país, né, um conceito do que é um país, o que é pertencer a uma nação, a gente tem que entender primeiro que uma nação ela é constituída baseada no seu território, né? Então,
como que uma nação se difere da outra, né? Basicamente, ela entende que aquele local, né, pertence aquele grupo de pessoas específico, né? Então, basicamente, se você nasceu em um ponto do mundo, né, pela loteria da maternidade, você basicamente vai pertencer nesse nascimento a uma nação, né, qualquer que seja. E basicamente, o conceito que você tem desde criança é que você tem que proteger, você tem que ter essa nação, de certa forma, como bandeira, né? Como algo que seja levantado, de certa forma, para que aquilo te represente, né? E, de certa forma, se a gente olhar no passado, né, nas ideologias tribais, isso era algo que se estende até hoje, né? Desde dos primórdios, quando você tem lá os grupos, né, que se separam e que têm identificação. Basicamente, uma nação ela tem muito disso, né? Ela tem muito da estrutura de identificação. Então eu me pareço com você, eu vou me agrupar a você, aos teus interesses e criar uma comunidade em volta disso. Então o homem, por ele ser um ser inteligente, ele se agrupou dentro dos mesmos interesses e foi criando essas distribuições, e isso permanece até hoje, né? Porém, se você for perceber, esses agrupamentos, eles existem exceções, né? Que aí, hoje em dia, o mundo globalizado, ele é muito mais generoso com isso, né? Só que na época, por exemplo, na época que os portugueses chegaram no Brasil e que houve um conflito muito grande de grupos e etnias, houveram um avanço muito grande nessa mixigenação de raças, né? Porque os portugueses vieram para cá, conheceram as Índias, enfim, construíram uma mixigenação. Então, de certa forma, no meu entendimento, essas nações, elas existem por questão de interesse, né? Só que é necessário que haja essa interação e essa distribuição para que, de certa forma, você construa uma sociedade mais homogênea. Então é muito importante que, apesar de haver essas diferenças, você tenha essas intersecções, você construa essa estrutura para que você, de certa forma, não segregue, né? Não traga essa segregação, de certa forma, porque ao longo do tempo isso pode ser prejudicial. Por quê? Vamos olhar aqui. Atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho 7 meses que eu tô morando aqui, e me incomoda muito isso, conceito pessoal, tá? É um conceito, e praticamente por isso que eu vou trazer esses vídeos aqui um pouco mais complexos. Nessa ideia que eu dei para vocês aqui, não faz muito sentido os países, né, as nações, criarem fronteiras intransigentes que você não pode ultrapassar, né? Porque você está, de certa forma, vamos pensar num conceito humano, né? Você está interferindo no direito de ir e vir. Então, quer dizer que, vamos colocar essa situação, que eu nasci no Brasil, eu sou uma pessoa que, na teoria, eu sou livre, eu não tenho o acesso livre a outros locais só por conta do local que eu nasci, só por conta da loteria social que foi me estabelecido. Então, de certa forma, se a gente for parar para pensar, que é o que muita gente fala, né? Os Estados Unidos é o país mais livre do mundo, é o caralho, né? Porque para ser livre, né, você tem que de certa forma, oferecer a liberdade, né? Eu vejo que realmente existe um conceito muito de liberdade para quem mora aqui e para quem é cidadão americano, né? Para quem é imigrante, para quem vem de outro lugar, não. Mas para o cidadão americano, de certa forma, tá? Existem muitos poréns aí, mas um pouco mais do que, por exemplo, para quem vem de imigração ou de fora, enfim. Então, nesse conceito, isso me incomoda muito, né? E isso acontece, obviamente, em todos os países do mundo. Quem nasce no Brasil ainda é super privilegiado por ter um passaporte
de acesso muito grande, né? O Brasil ele é muito legal porque ele acaba abrindo muitas portas pelo Brasil ser um país legal, ser um país neutro, ser um país que tem muitas aberturas. Então, de certa forma, tem essa liberdade maior com outros países, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não. Aqui é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Então, colocado isso em questão, você entende que, assim, o conceito de liberdade 100% verdadeiro, ele já morre no seu não direito de ir e vir dentro dessas construções de nações. Então, se existem nações que fecham suas fronteiras, você já não tem um conceito total de liberdade. Isso já é uma coisa que já não vai acontecer. Aí você pergunta assim, beleza, mas qual que é o conceito de liberdade mais próximo dentro de um mundo ideal, né? Ouve-se falar muito de anarcocapitalismo, dessa estrutura. No anarcocapitalismo, todo mundo tem direito à propriedade privada, né? E você, de certa forma, não pode ferir esses direitos, né, agregados de propriedade privada. Eu flerto com alguns conceitos ali do anarcocapitalismo, eu acho que alguns conceitos são interessantes, mas alguns conceitos dentro do conceito de liberdade, eles não se sustentam, né? Por exemplo, esse. Então quer dizer que, se eu quiser ser livre, esse conceito de propriedade privada ele é muito semelhante ao conceito de nações travarem as suas fronteiras. Se você me perguntar, Vanildo, mas você tem uma solução, você tem um pensamento? Na verdade, eu estou criando esses vídeos aqui para construir isso, né? Para entender melhor, para conseguir encontrar pessoas que consigam conversar de uma certa forma num nível que a gente consiga buscar esse entendimento. Eu não tenho dentro da minha cabeça esse entendimento de forma clara, mas eu acredito que haja um caminho e é uma descoberta, tanto minha quanto de vocês, nesse sentido. Então, esse é o ponto. Se a gente entender que a liberdade ela sempre vai ser restrita, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é desenvolver no nosso entendimento, na nossa capacidade de desenvolvimento, uma forma de ser o mais livre possível dentro das limitações. Então, existem limitações que estão acima do nosso possível. Isso é um macro, né? E existem possibilidades de mudança dentro do eu ser, né? Da minha própria pessoa. Esse é o X da questão, esse é o lance. Você ter a capacidade de mudar você interno, né, de você ser livre interno, aí é uma chave muito grande de mudança que você pode causar em você mesmo e evoluir e se desenvolver. Então vamos lá. O nosso caminho aqui, o nosso processo, ele não vai estar estruturado na mudança do geral, né, do macro, de forma alguma. Ele sempre vai estar vinculado, principalmente, na ideia da mudança micro. Então, qual vai ser o caminho desse canal? Só que, nesse momento, eu já meio que dei spoiler, trouxe temas para 2 próximos vídeos que eu quero desenvolver. O primeiro é aprofundar um pouco mais nessa estrutura de porquê que nós devemos ser patriotas, né? Que é algo que eu já até comentei um pouquinho no começo. Por que essa necessidade de eu levantar uma bandeira, de eu trazer uma ideologia de um território ao qual eu nasci? Eu não vou me aprofundar muito, porque isso é um tema um pouco extenso e que daria para um vídeo inteiro, e aqui eu acredito que já esteja bem longo esse vídeo aqui, e é mais ou menos esse o formato que eu quero trazer. E o segundo é basicamente para a gente falar sobre a nossa própria felicidade, né? O que nos causa a nossa própria felicidade. Esse é um tema muito difícil porque provavelmente a maior parte das pessoas elas não têm uma capacidade de identificar a sua própria felicidade. E ela sempre está em outro lugar e a gente sempre está em busca dela e nunca dentro de nós mesmos. Isso é uma coisa que acontece com praticamente todo mundo. Então,
são duas coisas que eu queria. Que a partir dessa primeira conversa, desse primeiro entendimento, a gente olhasse para essas duas coisas, né? E nos próximos vídeos eu vou trazer essas duas visões, né? Essas duas identificações, e para que a gente consiga estruturar essa conversa de uma forma mais profunda e mais bacana também, tá bom? Bom, como esse vídeo aqui ele é um piloto, ele é algo que a gente está testando ainda, vendo o formato, entendendo, eu vou tentar não me estender muito, vou tentar trazer um formato que seja sempre muito rápido, muito dinâmico aqui. Então é isso. Eu vou saindo por aqui e até mais. Tchau, tchau.